arrepender nesta noite em nome de Jesus Cristo. Fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode destruir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. E diante do Senhor, como estamos nesta noite, eu peço àquele que pode se colocar de joelhos nesta noite. Aleluia. Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença santa, poderosa, grandiosa. Senhor, é o Deus tremendo, Senhor, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que desde o início continuava sendo Deus, ó Deus. Ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor, diante desta majestade tão imensa, Senhor, e com a nossa pequenez, ó Deus,
Com o nosso coração, Pai, nós nos debruçamos diante de Ti. Senhor, e diante da Tua presença, Pai, apresentamos o nosso coração diante do Senhor. Os nossos lábios, os nossos ouvidos, ó Deus, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e pedimos perdão pelas nossas falhas. Ó Senhor, nos perdoa, Deus, a falta de sensibilidade em ouvir a Tua voz, a dureza do nosso coração. Ah, Senhor, a nossa carnalidade, Senhor, a nossa falta de submissão a Ti. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Como nós precisamos, ó Deus, das Tuas misericórdias. Nós dependemos, ó Deus, que o Senhor esquenta as Tuas mãos, ó Deus, para que nós tenhamos vida, Senhor. Ah, Deus, o Senhor é aquele que detém a vida, Senhor, do homem, Pai. Deus, e como nós somos, como nós estamos distantes ainda, Senhor. Nós desejamos, ó Deus, ser aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. Senhor, mas é nosso eu, a nossa carne, o nosso orgulho, Senhor, ela tem nos afastado, Senhor, e tantas vezes, ó Deus, comprometido a nossa presença diante da Tua presença. Mas eu venho aqui, Senhor, diante da Tua presença nesta noite, Senhor, acusar o meu pecado, Senhor Deus, denunciar, Senhor Deus, as coisas terríveis no meu coração, os pensamentos, meu Pai, que não agradam ao Senhor. Senhor, eu venho diante da Tua presença, Senhor, e peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que os olhos viram, o que passou no nosso coração, que saiu dos nossos lábios, ó Deus, que não pertencem a Ti. Senhor, nós estamos desesperados, ó Deus, com o tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Perdão, Senhor, ainda não andar com as nossas pernas na mesma pressa, na mesma intensidade, Senhor, no desespero, Senhor, onde nós nos encontramos neste tempo. Senhor, visita as nossas vidas, Senhor. Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, derrame sobre as nossas vidas, ó Deus. Ah, Senhor Deus, que o Seu Espírito Santo, Senhor, que é aquele que convence o homem, Pai, do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Senhor, que Ele possa, em nome de Jesus, nesta noite, apontar, Senhor Deus, as nossas falhas, ó Deus. Que nós estejamos muito sensíveis a ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós depositamos os nossos corações diante de Ti, Senhor Deus. Peço, Senhor, que o Senhor visite, Senhor, as recâmaras mais profundas do nosso coração, Senhor. E veja se há lá, Senhor, algum caminho, Senhor, mau, algum caminho, Senhor, tortuoso, Senhor. E pedimos, meu Deus, que o Senhor, no nome de Jesus Cristo, nos traga de volta, Senhor, a estrada que nos conduz para a eternidade, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, diante da Tua presença por todo o desvio, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Que as nossas falhas, ó Deus, elas sejam destruídas pelo poder do Senhor. Que sejamos mais altos do que a neve, Senhor. Que sejamos cheios do Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão mortos nesta noite. Os mortos espirituais, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa casa, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa família. Tenha misericórdia, Senhor, porque o Senhor depositou algo nas nossas mãos, ó Deus, e nós não temos entregado aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, por todas as vezes, Pai, que nós não consultamos o Senhor. Que nós agimos, Senhor, no impulso do nosso coração. E nós precisamos aquilo que agrada os nossos olhos, ó Deus.
Tenha misericórdia de nós, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Que o Senhor arranque o erro, que o Senhor arranque o orgulho, que o Senhor tire de nós, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Que o Senhor, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor, nos visite, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer a instrução dos céus nesta noite. Que o nosso coração se encontre preparado para ouvir a Tua mensagem. Senhor, que o Senhor visite, Senhor. Que o Senhor visite o nosso ministério, Senhor. Ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos multiplicar os talentos que o Senhor nos deu, Senhor. Nós queremos ser achados, meu Pai, à direita do Senhor. Nós queremos encontrar, Senhor, o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, Senhor. Para isso, ó Deus, muda, Senhor, o nosso coração. O Teu servo precioso, Senhor, o Teu servo Davi. Pediu que o Senhor mudasse o coração dele, Senhor, por entender, Senhor, a corrupção que tinha tomado conta daquele coração. Nós não somos nada, Senhor. Nada, Senhor, estamos tão longe, Senhor, da comunhão que o Teu servo tinha contigo, Senhor. Ó, Senhor, eu peço não somente o nosso coração, Pai, mas muda a nossa mente. Muda, Senhor, o nosso destino eterno, Senhor. Senhor, enche as nossas vidas. Que a presença do Teu Espírito Santo seja palpável em nós, ó Deus. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que sejamos adoradores excelentes. Que sejamos cheios da manifestação do Teu Espírito Santo. Que o Senhor se agrade de nós, ó Deus. Que o Senhor veja em nós, Pai, o que o Senhor viu em Jó. Que o Senhor ache em nós, ó Deus, o que o Senhor viu em Abraão. O que o Senhor viu em Davi. O que o Senhor viu em Daniel, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, neste caminho tão estreito. Ó, Senhor, nos ajuda a que os nossos olhos coloquem os nossos olhos na porta estreita, Senhor. Ó, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor. E isso aqui não é um ritual, Senhor. Isso aqui é um culto, Senhor, onde nós queremos que o Senhor seja adorado. Nós desejamos, Senhor, que o Senhor receba o louvor dos nossos lábios. Nós desejamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Mas, Senhor, não permita, Deus, que nós saímos daqui da mesma forma, Senhor, que nós entramos. Ó Deus, crie em nós um espírito obediente à Tua palavra, Senhor. Que sejamos submissos à voz do Espírito Santo. Que sejamos, ó Deus, atenciosos a ouvir a Tua palavra, Senhor, a ler a Bíblia, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus. Senhor, que o Senhor derrame o temor do Senhor sobre os nossos corações, ó Pai. E que a visitação doce do Espírito Santo de Deus entre no nosso coração, Senhor, e faça morar em nós. Senhor, que sejamos merecedores da graça, Senhor. Que possamos fazer, Pai, por merecer entrar no Teu reino, Deus. Que estejamos sempre conectados com a cruz de Cristo, Pai. Que o Senhor nos leve à morte do nosso eu constantemente, Senhor. E nesta noite, Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor Deus, a vida do Teu servo que vai pregar nesta noite. Que o Senhor, meu Pai, possa usar, Senhor, os dedos da sua filha Ludmila, Senhor. Que haja unção no louvor, Senhor Deus. Que a visitação do Senhor enche esta casa de oração, Senhor. E que as pessoas saiam daqui curadas, Pai, espiritualmente curadas, Pai, da cegueira espiritual, da lepra. Graças a Deus,
Senhor. Você pode aplaudir? Bem forte. Bem forte para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. É uma honra estar aqui nesta noite. E eu estou muito feliz e muito grata ao Senhor a ver tantos rostinhos assim pela primeira vez, né? Que eu não conheço ainda, irmão. Washington, seja muito bem-vindo a esta casa de oração em nome de Jesus. O nosso irmão Alexandre. É um prazer conhecer o Alexandre. Em nome de Jesus. Nossa preciosa irmã, que todos já conhecem. E o irmão? Dirley. Como? Dirley. Dirley. Aleluia. E a Fabiana, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Jesus. Que o Senhor fala das coisas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar? Não, fique de pé mais um pouquinho, por favor. Nós vamos receber, como esse bispo vai trazer a palavra nesta noite, nós vamos orar por ele, amém? Vamos, estenda as tuas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor. Mas, Senhor, não faz nenhum sentido estar aqui se o Senhor não falar aos nossos corações. Senhor, não tem razão da nossa existência, Senhor, se o Senhor não falar com o nosso coração. Então eu peço, Senhor, humildemente nesta noite, Pai, que o Senhor nos dê vida, meu Pai, do nosso arcebispo Pedro, Senhor, como o Senhor ainda não usou ainda, Senhor. Pai, que no nome santo de Jesus Cristo, Pai, que a palavra que o Senhor trouxe ao coração dele seja ministrada pelo Teu Espírito Santo através da vida dele. Senhor, e que isso venha como uma flecha nos nossos corações. Pai, a Tua palavra diz que é a palavra do Senhor que liberta as almas. Por isso eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que os corações aqui nesta noite estejam preparados para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos dizer, Senhor. Meu Deus, se for, Senhor, uma palavra, Senhor, de correção, Senhor, que nós possamos recebê-la com muito amor no nosso coração. Se for uma palavra, Senhor, de qualquer outra forma, Senhor, que nós possamos receber isso, Senhor, da parte do Senhor nesta noite. Pai, que no nome santo de Jesus Cristo, Pai, nenhum de nós aqui, Senhor, saiamos daqui da mesma forma que eu. Meu Pai, que o Senhor nos ajude, nos prepare para nos encontrar contigo, Senhor. E hoje pode ser a última oportunidade que nós temos. Por isso eu peço humildemente, Senhor, que o Senhor use a vida do Teu servo, Senhor, no mais poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir e pode se sentar. Aleluia. Eu quero aqui exaltar, glorificar, bendizer ao nome do nosso Deus, ao seu Filho maravilhoso, o eterno Consolador, ao Espírito Santo do Senhor, o nosso auxiliador, aquele que nos auxilia neste momento. Eu quero aqui dar as boas-vindas mais uma vez a cada um dos nossos amados irmãos. E tinha alguns que nós já estávamos com saudade. E é muito alegre para quem está na casa do Senhor e encontrar pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos na presença eterna do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos aqui compartilhar, muito obrigado, amado. Compartilhar com os amados uma palavra que é a palavra do nosso tempo, é a urgência do nosso tempo. Quando nós começamos a estudar a Bíblia profundamente, quando nós começamos a entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós começamos a ver que este Deus é realmente maravilhoso. Quando você pega a história que começa em Gênesis da humanidade e ela vai terminar em Apocalipse, você vê a graça insondável do nosso Deus e o amor que Ele tem por aquele que Ele criou, chamado homem. Ele não chamou nenhum dos seus anjos para falar assim: vem cá, anjo, sente aqui comigo. Não.
Mas ao homem foi dado o direito de ser chamado de filho. Ao homem foi dada a oportunidade, e lá no Gênesis ainda, de o próprio Deus, Ele mesmo, o Senhor de todas as coisas, caminhar do lado do homem. A Bíblia nos relata que nos frescores da tarde, capítulo 3 de Gênesis, o próprio Deus descia para conversar com o homem. E como se Ele falasse: meu filho, como é que estão as coisas? Como é que foi o seu dia? O que aconteceu? O que você fez? Como é que estão? Você está precisando de mais alguma coisa neste paraíso que eu fiz para você? Porque quando Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra, Ele cria para o homem e fala assim: tome conta de tudo. É como se o Senhor Deus pegasse aquele documento de propriedade, a qual quem aqui tem casa sabe que é me fugiu o nome. A Escritura. A Escritura de toda a terra foi dada ao homem e falou assim: está aqui meu precioso filho Adão e minha preciosa filha Eva. Essa aqui é a Escritura da terra e eu estou dando a você. Pegue, é tua. Mas eu preciso, com muito amor, te avisar que existe uma pedra de tropeço aqui, chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. Não olhe, não toque, não coma do seu fruto, porque no dia que você comer deste fruto, certamente você morrerá. E é interessante observar que o homem, ele não morreu propriamente dito enquanto pessoa, mas ele morre na presença eterna de Deus. Aquele acesso, aquela comunhão que ele poderia ter com Deus, ele já não tem mais. Ela fica impedida, ela fica bloqueada, porque entra uma coisa chamada pecado. E durante os séculos dos séculos, gerações após gerações, Satanás só tem uma função: oferecer os produtos dele para que eu e você pecamos. Quando nós vamos nos cultos, nas unidades prisionais, nós sempre falamos para os amados irmãos que estão lá, que infelizmente eles entram com um troféu nas mãos do adversário de nossas almas. Eles são a manifestação do pecado maduro, mas que a graça e a misericórdia ainda hoje, ainda agora, neste exato momento, é sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos que assim quiserem. Amém? Amém. E vocês podem estar se perguntando: mas por que talvez eu esteja falando isso? Porque eu quero falar do evento, eu penso que é o segundo evento mais importante da história de toda a Terra. A bem da verdade, o principal evento mais importante que aconteceu depois do Senhor Deus ter criado o homem e a mulher, foi Ele ter enviado o seu Filho amado, seu único Filho, o Verbo de Deus, descrito em João capítulo 1. A palavra de Deus, que por meio desta palavra tudo foi criado, tudo foi formado, inclusive a mim e a você. E este Verbo de Deus se manifestou como homem aqui na terra, com um objetivo: fechar aquela lacuna do Éden. É possível vencer o pecado, e aquilo que nós não poderíamos fazer, Ele fez. Venceu a morte e venceu a Satanás. Aleluia. E o outro evento que eu gostaria de falar com vocês nessa noite se chama arrebatamento. Um evento que está há séculos sendo anunciado, promulgado, está sendo trombeteado entre as nações que o arrebatamento vai acontecer. Aleluia. Amém. E o arrebatamento é uma coisa que ele é irrevogável, ele é único, ele não tem uma segunda chance. E o que é o arrebatamento? Bom, a Bíblia nos deixa claro que é uma ação de Deus, que num piscar de olhos somos todos tirados dessa terra. Inclusive, Hollywood e os filmes já
fizeram uma retratação, não real, mas fizeram uma retratação disso. Inclusive, depois daqueles que não sobem, daqueles que ficam, o que acontece? Mas o arrebatamento é um dos fatos históricos que está por vir. Quando nós começamos a estudar mais profundamente as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo quando vai ser. Porque os discípulos também, eles perguntavam, Senhor, quando vai ser isto? E ele simplesmente fala, vigie. Vocês não sabem a que hora vem o ladrão, mas vigie. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Nós não sabemos. E ele deixou claro, olha, eu não vou falar a hora e nem o dia, porque somente o Pai sabe a hora e o dia. Mas eu quero falar para vocês como é que vai ser o tempo. E ele começa a contextualizar o tempo. Ele fala de aspectos sociais. Ele fala de guerras, rumores de guerras, testes. Desde 2003, quando você começa a analisar o histórico de terremotos na Terra, você vê que ele é um gráfico extremamente ascendente. Começa com poucos terremotos e ele vem subindo. E Jesus falou, olha, vai ser igual às dores de parto. E as mamães que estão aqui, aquelas que tiveram já o parto, que não passaram às vezes por cesárea, mas entraram no trabalho de parto efetivamente, começa com uma cólicazinha, e depois ela começa cíclica, e o tempo vai reduzindo, até que começa numa dor muito forte, até que vem o parto propriamente dito. Toda a natureza geme. Nós estamos numa organização mundial, tanto econômica quanto social, extremamente linkada, alinhada, conectada, que se um banco lá nos Estados Unidos ele quebra, vai ter interferência no mundo inteiro. Aleluia, meus amados, sejam muito bem-vindos no mais poderoso nome de Jesus. Se um banco quebra, tem interferência no mundo inteiro. E é interessante observar que Jesus falou, olha, cuidado, porque quando começarem a falar paz, paz, repentina destruição. Aleluia. Se vocês observarem os últimos atos que têm acontecido na terra, Israel não esperava estar em guerra com Hamas ou com o Irã ou com o mundo árabe. Eles estavam muito bem em paz com todos. A Ucrânia vivia os seus dias muito bem, obrigado, querendo entrar para a União Europeia. E neste momento eles vivem uma terrível guerra que está arrastando e polarizou o mundo. Ninguém esperava 10 anos atrás que a China seria uma potência mundial e começasse a incomodar as outras potências. Aleluia. Vocês conseguem observar que o mundo todo está caminhando a passos largos para um desfecho. A tragédia irá cair sobre esta terra. E não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia que nos relata isso. E é interessante observar que todas as vezes que o Senhor Deus proclamou um dia de juízo sobre essa terra, Ele também preparou aqueles que são dele para a retirada. Aleluia. E é por isso que nós queremos conversar com vocês sobre arrebatamento. Mas por que vai acontecer o arrebatamento? O arrebatamento vai acontecer porque o Senhor Deus nos ama incondicionalmente. Ele não tem pacto com o pecado. Ele é santo, santo, santo 3 vezes. E ele declara ao pecador: pecador, se arrependa dos seus maus caminhos e viva. Ezequiel capítulo 18. Aleluia. Todas as vezes que o Senhor Deus toma alguém por justo,
vai preparar algo especial para ele. O justo nunca é desamparado. O justo nunca fica sem esperança. Quando o Senhor visita a terra e olha a terra nos dias de Noé, Ele fala assim: encontrei você, Noé, meu filho, como um justo. E como justo, eu estou preparando para você um escape, um plano de fuga. Eu vou apresentar a você o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Amados, é muito comum nós entrarmos nas casas das pessoas e estar a Bíblia aberta normalmente no Salmo 91. Como se fosse um amuleto para trazer uma bênção para casa. Por favor, eu não estou falando errado não. Mas eu quero trazer algo mais para vocês. O Salmo 91 é um prenúncio. É um anúncio de que o arrebatamento iria acontecer. O Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo, era um anúncio que quando o Senhor viesse julgar esta terra, Ele iria tirar o povo dele daqui. Aleluia. E pode ver a sua vida, nos últimos 2, 3, 4 anos, o quanto você foi afligido. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que o adversário de nossas almas resta muito pouco tempo para ele. E quem ele puder tragar, ele vai tragar. Se ele não pode tocar na sua vida, ele levanta outras pessoas para tentar. Aleluia. Mas quanto mais você é tentado e mais você busca o Senhor, mais você é guardado, até o ponto que cessa. Ele não pode mais te tocar. Aleluia. Santidade. Este é o diferencial. Andar uma vida distante do pecado. Abra comigo em Lucas capítulo 21, versículo 36. Por que o arrebatamento vai acontecer? Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Aleluia? Vamos ler a partir do versículo 34. Tenham cuidado, e aqui é o próprio Senhor Jesus. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia! O próprio Senhor Jesus dizendo: olha, vai vir um juízo sobre a terra, e vocês orem, e vocês busquem, e vocês estejam diante do Senhor de pé, para que naquele dia vocês permaneçam de pé diante do próprio Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor Deus é maravilhosa. O Senhor Jesus mesmo falou assim: olha, eu não vim aqui para trazer a paz para vocês, eu vim para trazer a espada. Eu vim para trazer a divisão muitas vezes, porque o amor e a amizade com o mundo é morte para com Deus, é inimizade com Deus. Aleluia. E é muito interessante observar que o Senhor Deus já prometeu: olha, vai ter um dia de acerto de contas. Eu irei até a terra para acertar as contas. Eu tenho certeza que você, meu precioso irmão, já ficou indignado com algum assassinato na terra. Seja a morte de uma criança, seja a morte de uma mulher, de um adulto, de um trabalhador. Nós, de certa forma, nós ficamos com o nosso coração apertado e falamos: nossa, aquela pessoa não merecia morrer desse jeito. Não se engane. Todos esses crimes, todo o derramamento de sangue que começou com Abel, o primeiro justo,
que a palavra declara, Abel. O primeiro justo que Deus aceita, e seu irmão por inveja vai lá e mata ele. Desde o sangue de Abel até o último sangue a ser derramado, o Senhor Deus vai vir cobrar isso na terra. Porque Ele é mau? Não, Ele é justo. Nós, quando temos alguma diferença ou quando fazemos alguma coisa errada, precisamos prestar contas para a justiça dos homens. Porque talvez nós conseguimos pensar que Deus é tão amoroso, e Ele não vai cobrar a justiça dele na terra? Amados, vai. O próprio Jesus acabou de falar comigo. Abra comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Olha só que interessante. E o livro de Romanos é uma leitura muito maravilhosa. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Aleluia. A palavra do Senhor Deus declara assim. Romanos 5, 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, Jesus, seremos salvos da ira de Deus. O apóstolo Paulo vem nos exortar que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Amados, eu não canso de dizer, a justificação pelo sangue de Jesus é muito simples de entender. Um crime perante a lei brasileira é enquadrado em um tipo penal, em um código penal, e precisa o quê? Se acertar com a lei. O juiz não pode chegar em você e falar assim, não, vem cá, Gabriel, você é muito gente boa, não, esquece. Vou cancelar o flagrante, vou falar que a polícia não tem nada, o juiz não pode fazer isso. O juiz da lei brasileira, perante a lei brasileira, se você cometeu, se eu cometi um crime, nós precisamos pagar por isso. Verdade. Olha a justiça de Deus. Olha para a Fabiana, olha para o Elise e fala assim: a minha filha, o meu filho se arrependeu. O coração deles está apertado. Eles estão chorando, pedindo perdão. Eu vou perdoar. A sentença de morte que estava sobre ela, o meu próprio filho pagou na cruz. Veio tendo o seu precioso sangue. Então eu não vou lhe imputar esse crime de morte, porque a palavra deixa claro no livro de Ezequiel, capítulo 18: a alma que pecar, esta morrerá, mas aquela que se arrepender dos seus pecados viverá. E nós acabamos de ler agora, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio de Jesus, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O arrebatamento é o escape, é o plano de fuga de Deus para o justo, para aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador e anda com Ele. Tem prazer em tudo que Ele faz no seu dia a dia, pensar: será que o meu Senhor está feliz se eu estou fazendo isso? Será que Jesus estaria aqui comigo nessa conversa? Será que neste local que eu estou indo, Jesus entraria comigo? Será que esta mensagem que eu estou enviando, ou este site que eu estou acessando, Jesus se agradaria? Ele poderia sentar do meu lado e concordar com isso? Aleluia! Deus é justo. Eu fui estudar um pouquinho, amados. Segundo a Bíblia, a Terra tem cerca de 6 a 10 mil anos. E o próprio Senhor Jesus falou que uma geração tem cerca de 70 anos, 75 anos. Então, uma matemática básica, nós temos cerca de 146 gerações, mais ou menos. E o Senhor Jesus, o próprio Deus, não julgou a terra ainda. Mas todos aqueles, de todos estes anos para trás, que morreram em Jesus, foram guardados com Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Depois nós vamos ler o texto de Tessalonicenses que fala isso. Mas chegou a nossa geração, a geração que vai ver o Senhor Jesus. Porque quando a videira brotasse, esta era a geração que veria o Filho do Homem. A videira, perdão, obrigado. Figueira, perdão, me perdoe. Figueira. A figueira brotasse, e a figueira foi Israel, é Israel. Israel brotou em 1948, quando ela nasceu como nação, numa votação muito difícil na ONU, quando a ONU estava começando. E quando Israel brotou como nação, ela brotou com um anúncio: o Messias vem. Com certeza o Mestre vem. E junto com Jesus, a volta de Jesus, vai vir o esconderijo do Altíssimo, e vai vir o juízo para aqueles que não querem. Abra comigo em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, um pouquinho para frente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Se você tem dúvida sobre o amor de Deus para a sua vida, vamos ver aqui o que a palavra nos ensina. Se você tem dúvida se realmente Deus se importa com você, e eu quero lhe falar que o diabo é mentiroso. E olha só o que a palavra diz para nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 diz assim. Aleluia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, ou seja, quer estejamos vivos, ou estejamos mortos em Cristo Jesus, vivamos unidos com Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Aleluia. Aleluia. Não fomos destinados para a ira de Deus. Mas eu poderia aqui estar trazendo uma mensagem para amaciar e agradar o seu ego, inclusive trazendo aqui uma expectativa, uma falsa esperança de que você vai conseguir muito dinheiro e vai conseguir alcançar todas as coisas dessa terra. E um olhar muito horizontal, o olhar do eu posso, eu pego, eu tenho, eu sou. Mas não é isso que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Pelo contrário, Ele sempre veio nos ensinar: arrependam-se, chore, busque. Amados, o Evangelho eterno é o Evangelho que te faz olhar para cima e não para reto. É interessante observar que o brasileiro, e assim como outras nações, cria muita expectativa nos governos. Não, porque esse governo vai mudar. Não, esse governo vai mudar a nossa situação. E passa governo, passa governo, passa governo, e as coisas não mudam. Aleluia. E é interessante observar, amados, que o Senhor Deus está alertando toda a terra. O juízo vem, mas o arrebatamento também vem, e é para tirar o justo dessa terra. Eu já falei para vocês, um dos atributos do nosso Deus é a longanimidade. Ele demora muito tempo em irar-se, e Ele não irou de fato nessa terra ainda. Quando Ele mostrou um pouquinho da sua ira, a geração de Noé foi destruída, mas Ele poupou Noé. Quando Sodoma e Gomorra
E os lamentos e os gritos de Sodoma e Gomorra, quando chegaram na eternidade, Deus decide: julguei vocês. E acabou, eu sou Deus. E é interessante, amados, porque nós temos uma cabeça extremamente política, muito democrática. Nós somos muito democráticos, nós queremos negociar, nós queremos o bem dos outros. Não que seja ruim, ok? Mas eu quero lhe falar que Deus não é democrático. Sabe por quê? Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, quantas crianças foram salvas lá? Nenhuma. E aí você vai falar assim: nossa, mas Deus é Deus. Deus é Deus, Ele não precisa de mim e você, mas mesmo assim Ele declara: eu os amo. Quando você estava para perder a sua vida, o Senhor Deus interviu e falou: não, eu quero eles para mim, eu quero ela para mim, eu quero ele para mim. Quando o adversário de nossas almas estava pronto a apresentar juízo sobre nós, o Senhor Deus falou: não, eu ainda tenho o meu projeto para apresentar para eles, e é de salvação. Aleluia. Aleluia. Tem muitas vidas que estão aqui que já eram para ter sido recolhidas e provavelmente para o inferno, porque não estavam certas diante de Deus. E o Senhor Deus falou: não, eu os amo e eu os quero. Mas eu venho nessa noite para alertar que o arrebatamento vem, porque o juízo vai acontecer. Ele tem esperado todo este tempo por você e por mim. E não pense que é simplesmente um encontro casual, um convite que você veio parar aqui, ou que nós nos encontramos. Não. O próprio Deus, Ele tem enviado um convite para cada um de nós, falando assim: olha, vai sair o último voo, antes que aconteça a desgraça nessa terra. Aleluia. O Senhor Deus vai cobrar por todo o sangue derramado aqui nessa terra. Se você parar para pensar comigo na Segunda Grande Guerra Mundial, 1938 a 1945, cerca de 70 a 80 milhões de pessoas morreram, derramaram seu sangue. 8 milhões aproximadamente de judeus. O Senhor Deus está vindo para cobrar todas essas coisas nessa terra. E Ele escolheu essa nossa geração para cobrar isso. É por isso que eu e você somos privilegiados, para saber que a porta está aberta. Ela é estreita, o caminho é estreito, mas está à nossa disposição. Aleluia. 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 Quando Jacó fugia do seu irmão, ele para no meio do caminho para dormir. E ele pega uma pedra e coloca na sua cabeça e tem um sonho. E ele sonha. E ele vê uma grande escada que sobe até o céu. E ele vê os anjos descendo e subindo. Até então, uma narrativa muito interessante. Mas quando nós vamos para Jesus, Jesus fala: olha, eu vi o adversário das suas almas caindo na terra, sendo expulso. O acusador que estava 24 horas intentando contra nós é expulso da presença de Deus. E a escada é Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, é muito interessante quando nós paramos para observar em Joel capítulo 2, versículo 1 a 6, abra comigo, no Velho Testamento, Joel. Joel capítulo 2. E o título desse capítulo diz: o dia do Senhor. E fala assim: toquem a trombeta em Sião, deem alarde no seu santo monte,
Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas, assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante dele o fogo devora, atrás deles arde chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado e nada lhe escapa. O dia do Senhor está vindo. Toda a Bíblia se preocupa em anunciar que o dia do Senhor está vindo. Aleluia? Aleluia. Mas assim como o dia do Senhor vem, o arrebatamento também vem. O esconderijo do Altíssimo vem. Se a gente pegar de a morte de Jesus até os nossos dias, cerca de 2020 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, por conta das diferenças de calendário, mas são cerca de 20 gerações, 29 gerações. 29 gerações depois que Jesus veio. E o arrebatamento ainda não aconteceu. E nós vivemos em dias onde as pessoas estão desacreditadas de Deus. 80% a mais da população da Europa se declara ateu. A Inglaterra lançou uma grande campanha nos ônibus em faixas, dizendo assim: não se preocupe, ele não veio e não virá. E estava falando de Jesus. Vivemos dias onde o amor de muitos se esfriou, onde as pessoas têm procurado mestres para si, para alimentar os desejos maus nos seus corações. E é por isso que você vê, infelizmente, muitos pastores, muitos irmãos pregando o evangelho da prosperidade, o evangelho de que você vai enriquecer nessa terra e de que tudo vai bem para você. Enquanto que a Bíblia está dizendo: o dia do Senhor vem, arrependa-se, prepare-se. O mais difícil já foi pago, já foi feito. Vamos pensar que você seja a pessoa mais rica do mundo, que você conseguiu conquistar toda a fortuna dessa terra. Pegue um pecado seu e pague por ele. Veja se o seu dinheiro pode pagar o perdão de um pecado. Não pode. É por isso que Jesus veio por nós. Ele venceu o nosso pecado, porque nós não conseguíamos, com um propósito: levar-nos novamente a Deus. Porque quando estava no Éden, o próprio Deus expulsa o homem do Éden. Ele coloca 2 querubins com espadas de fogo, trancando o caminho para o acesso à árvore da vida. E nós sabemos que a árvore da vida era o próprio Jesus. E aí vem Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, e declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém pode chegar a Deus se não passar por mim. Aleluia! Aleluia. E este mesmo Jesus declara: eu vim para libertar vocês do dia da grande ira. Eu vim para ensinar para vocês que o caminho é estreito. E amados, a gente já tem falado, o caminho estreito. Você não leva o seu filho, o seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, o seu esposo. O caminho estreito é um por vez. É como se fosse a porta, um detector de metal lá do banco. Você não passa em grupo, você passa sozinho. E se você tiver algum metal lá, você não entra. Ela bloqueia e você não entra. É da mesma forma o céu santo do Senhor. Se estivermos em pecado, não entramos. E é por isso que todo dia nós temos que orar ao Senhor: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Amados, nós pecamos com o nosso pensamento, com as nossas palavras, com os nossos ouvidos. Nós julgamos o nosso próximo. Amém? E todo dia o Senhor Deus tem falado: arrependa-se, pecadores.
Porque aquele que arrepende do seu pecado e o abandona encontra graça, misericórdia, graça é favor imerecido. Aleluia. Aleluia. Quando Deus retirar a igreja, a terra inteira ficará nas mãos do Senhor para o juízo dele. Ou seja, o Senhor Deus quer ter certeza de que todos aqueles que não entrarem no arrebatamento ficarão para sofrer o juízo dele. É duro isso que eu estou falando. Não é uma coisa de brincadeira. Todas as gerações e todo o juízo que o Senhor Deus preparou, que Ele tem falado, há milhões de anos tem falado, olha, vai cair, eu vou julgar essa terra, eu vou julgar, está para acontecer. E quando isso acontecer, Ele quer ter certeza de que você e eu não estejamos lá, meu amado irmão. Aleluia. Amém. O convite é para todos. A rejeição é minha. O convite é para todos, mas a rejeição é minha. Quando o Senhor Jesus contou a parábola da grande ceia, Ele deixou claro: olha, eu preparei, o meu filho vai casar, eu preparei uma grande festa, uma grande ceia, e eu convidei a muitos. Quando chegou no dia do casamento, os convidados começaram a dar desculpas. Olha, me desculpe, eu comprei aqui alguns bois para eu testar, eu comprei um campo. Olha, eu vou me casar. E as pessoas estavam presas nessa terra. E o Senhor Jesus fala assim: olha, vai às ruas, vai aos caminhos estreitos, pega os aleijados, pega aqueles miseráveis e obriga-os a entrar. Aleluia. Quando nós paramos para pensar que nós somos aleijados por conta do nosso pecado, e o Senhor Deus nos restaurou e colocou de pé novamente, isso é maravilhoso. Quando eu olho para a preciosa irmã Simone, a Fabiana, os nossos amados irmãos que estão chegando agora também, o Gabriel, o BM, a minha vida, eu só posso declarar que o Senhor Deus é maravilhoso. Que o Senhor Deus é maravilhoso. E se tem realmente alguém que nos ama, é Ele. E se tem alguém que é fiel, é Ele. Aleluia. 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 Vamos finalizar, meus amados irmãos. Abra comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Lá no Novo Testamento. Mais para o final. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Versículo 7. A palavra do Senhor Deus nos declara o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Aleluia. Amados, quando nós lemos essa palavra, o meu coração se enche de esperança. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O quanto você tem esforçado a sua vida para encontrar realmente com Jesus? Porque o arrebatamento vai ser assim. O anjo vai tocar a trombeta, os céus de Deus vão se abrir, a glória do trono de Deus vai passar pela terra. E quando ele passar por toda a terra, vai ser dia de confusão. Por quê?
Porque muitas pessoas vão ser retiradas daqui. Aleluia. Num piscar de olhos. Aliança, relógio, roupa, fica tudo aqui. E nós seremos transformados. Aleluia. E aqueles que ficarem, e eu temo também isso, meus amados irmãos, Aleluia. teremos que ser testemunhas no juízo de Deus. E eu não quero, nem a mim, nem aos meus filhos, a minha esposa, nem a você, meu precioso irmão, que você fique. É por isso que nós temos anunciado a palavra reta, direta do Senhor. Esforce-se para entrar no reino pela porta estreita. A porta larga é fácil. A porta larga é tranquila de você entrar, é folgada. Mas a porta estreita é só você. Você sabe aquilo que Ele impede diante do Senhor de caminhar. Aleluia. Enoque andou com Deus e não foi mais visto. Em Noé, o próprio Deus preparou a arca e o salvou. Quando nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 9, o próprio Jesus foi retirado dessa terra, Ele mesmo saiu dessa terra. Filipe, em Atos capítulo 8, versículo 39, o próprio Espírito Santo vem e arrebata ele e o conduz vivo até o etíope. E o etíope estava lendo Isaías 53 sobre Jesus. E a salvação entrou através dele. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 4, ele declara: pois eu subi até o terceiro céus e vi os mistérios de Deus. Paulo viu a nossa geração, Paulo viu o arrebatamento, e Paulo anunciou para todos: o Messias vem. Fortaleçam-se uns aos outros. Aleluia. Para finalizar, volta comigo em Tessalonicenses capítulo 4. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor declara o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que dos séculos passados já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pelas palavras do Senhor, que nós, e quando eu falo nós, o apóstolo Paulo falou nós, ele estava vendo o meu e o seu dia aqui, porque nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia. Amados, eu não estou lendo um livro de fábulas. Eu estou lendo a palavra do próprio Deus, anunciando que se você tiver alguma esperança, pegue esta esperança, porque Ele é fiel. Aleluia. Coloque-se em pé, meus amados irmãos. Eu peço perdão pelo avançar da hora. Nós temos muitas pessoas que estão aqui pela primeira vez nessa noite. O seu Dinei, meu precioso irmão, o Washington, que eu guardei o nome,
os nossos amados irmãos. A palavra do Senhor Deus declara que não existe festa quando uma criança nasce. Não existe festa quando o casamento acontece. Não existe festa quando alguém ganha na loteria, alguma coisa do tipo. Mas existe festa quando um pecador se arrepende. Aleluia. Eu quero que você tenha bem noção, bem consciência de que existem anjos que nos assistem. Esse dia será lembrado na eternidade. E eu quero convidar você a realmente e a humildemente pedir para que o Senhor Jesus venha visitar o seu coração e para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Amém. Feche seus olhos, ergue sua mão bem para o alto e ore comigo assim. Eu vou orar e você vai repetir. Senhor Jesus, hoje eu ouvi a Tua palavra, eu entendi que o juízo vai vir, mas o arrebatamento também vai vir. E eu escolho me arrepender dos meus pecados. Senhor Jesus, me deixe participar do seu arrebatamento. Escreva o meu nome no livro da vida e que ele nunca mais possa ser retirado de lá. Senhor Jesus, me ensine a andar longe do pecado, a ser justo segundo os teus olhos. Coloque no meu coração o desejo de aprender mais de Ti. Espírito Santo do Senhor, eu te peço, venha morar na minha mente, no meu coração, e me tome como Tua propriedade. Senhor Deus, hoje eu declaro para os homens que eu recebo o sacrifício do Teu Filho na minha vida. Hoje eu nasci de novo, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eterno Consolador, no nome do Teu Filho amado, majestoso, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, ao nome do Senhor Jesus, eu peço humildemente, recebe esses Teus filhos, ó Pai, que estão fazendo um concerto com o Senhor, que aceitam o Teu sacrifício e querem andar digno, reto, correto e santo diante dos Teus olhos. Nos ajude, Senhor. Nós sabemos o quanto nós somos pecadores, mas nós suplicamos a Tua bênção nesta noite. Aqueles que colocaram seus pés aqui, estiveram conosco neste culto, Tu sabes o nome de cada um, Tu sabes a história de cada um, Tu sabes o sofrimento, as dores e os problemas que cada um tem enfrentado, Senhor. E eu venho pedir, Senhor, visita estes corações. Senhor, quando o Senhor, ó Pai, deu ordem ao Teu profeta, quando o Senhor viu, ele viu aquele infinito de ossos secos, e o Senhor mesmo perguntou ao Teu profeta: podem estes ossos secos viver novamente? Senhor, o Senhor deu a ordem, e o Teu profeta executou, e os ossos secos voltaram à vida. E nós estamos clamando ao sangue de Jesus, para que, se porventura tem ossos secos, pessoas que, ó Pai, estavam longe de Ti, afastados dos Teus caminhos, que possam ser reconduzidos à cruz de Cristo. Que possam ser reconduzidos ao Teu amor, Senhor. Nós Te agradecemos por este culto. Tu sabes que meu coração se abateu, Senhor, até mesmo quando eu vinha para cá. Mas, Senhor, a Tua casa está cheia, Senhor. Eu quero Lhe agradecer, Jesus, porque Tu és fiel como homem nenhum é.
E Tu és justo, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas a Ti. E nós Te agradecemos por este culto. Leva os Teus filhos em paz para as suas casas, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado por cada um deles, pelas suas famílias, pelos seus trabalhos. E eu peço humildemente a bênção para cada um deles. Apresentamos este culto e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que Ele te dê a paz. A paz que o homem não compra e o dinheiro não dá, mas somente a paz do nascido de novo pode sentir. E que as doces, as santas e eternas consolações do Deus Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, no mais poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso culto é encerrado. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém.